paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Números, no capítulo 14, e vamos ler os primeiros 10 versículos. Livro de Números, capítulo 14, é o quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, capítulo 14. Então eu vou ler a partir do primeiro versículo. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Meu Deus, aqui estamos perante a Tua palavra, e aquilo que o Senhor fez meu coração analisar e pensar, que é da Tua vontade e contribui para a Tua glória, seja trazido à memória nessa manhã. Que o Senhor seja glorificado e a igreja seja edificada em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Meus irmãos, como nós sabemos, Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, e cada um desses livros, uma faceta do Senhor Jesus é mostrada. Em Gênesis, o Senhor Jesus é o nosso Deus Criador. Em Êxodo, o Senhor Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Em Levítico, o Senhor Jesus é a nossa oferta pelo pecado. No livro de Números, o Senhor Jesus é aquele que foi levantado. E no livro de Deuteronômio, o Senhor Jesus é o nosso verdadeiro profeta. A irmã Juliana, não se preocupe, depois eu te dou a cola. Bem, meus irmãos, nós estamos na fase final da vida de Moisés. É o último ano da vida dele. Nós estamos no ano de 1406 a.C. E Deus, como foi aqui já explicado no comentário bíblico eletrônico e na nossa leitura, começa um processo no Egito de tirar o povo. E passam-se 40 anos e grandes coisas já haviam sido experimentadas por essa nação. E quando a nação, depois de receber a lei, depois de celebrar a Páscoa, depois de ver o exército do Egito ser afogado pelo poder de Deus, depois de ver os deuses do Egito serem humilhados porque não eram deuses, essa nação agora está perto da terra prometida. E Moisés dá uma ordem por orientação de Deus para que de cada tribo fosse selecionado alguém para ir à frente como batedores, observar a terra e trazer um relatório. E 12 pessoas vão lá, não sei se foi mais, mas a impressão que eu tenho é que foi um de cada tribo.
salvo engano, e o relatório é trazido e nós chegamos no texto que foi lido. Então, eu queria que você prestasse atenção que, explícito ou implicitamente, a quantidade de vezes em que a palavra toda e todos aparece no texto. Eu não vou ficar dizendo aqui porque você leu e você é inteligente e pode marcar aí. Mas vocês observem que, nesse momento em que os espias voltam com o relatório, alguma coisa acontece. Na minha maneira de analisar o texto, eles fizeram além do que foi mandado os espias, porque Deus mandou espiar a terra. Aí eles trazem cachos de fruta, né, de uva, assim, cachos enormes que precisaram de mais de uma pessoa para trazer. E também eles falaram que a terra era fértil, era boa, porém, uma coisa eles falaram para o povo, e o texto está dizendo aí que isso foi naquela noite. E o que é que foi dito à nação que fez com que a nação tivesse essa atitude que você vê aqui? Eu quero, com a ajuda de Deus, mudar uma coisa que às vezes o falecido pastor Jeremias, tio do pastor Silas, ele usava muito uma expressão na pregação que é questionar a justiça de Deus. Tem muito crente que questiona, e se você ler esse texto aqui com a sua mente humana, você vai dizer assim: Deus foi muito rigoroso. Eu quero mostrar a você que não foi. O que é que estava por trás dessa atitude de Deus? Primeiramente, você vê que quando o relatório chega, o texto fala que toda a nação, está aí no primeiro versículo, toda a nação fez o quê, irmãos? Qual foi a atitude dela? Ela começou a fazer o quê? Começou a chorar. De que maneira? Nós estamos no mesmo texto. O que é que a nação fez? Ela começou a chorar de que maneira? Em alta voz. Em alta voz. Não é normal um adulto, né? Se for a Vitória ou a Rebeca abrir um choro alto, ou a Ana May, tudo bem. Mas eu começar a chorar em alta voz, o pastor, a irmã Neto, já pensou, irmã Neto, começar, vamos dizer assim, na expressão comum, abrir o berreiro, não é muito comum, mas é o que aconteceu aqui. O texto está dizendo que toda a comunidade começou a chorar em alta voz. No linguajar de hoje, abriu o berreiro. E o versículo 2 diz que todos os israelitas fizeram o quê? Queixaram-se. Queixar-se é murmurar. E esse texto, irmãos, precisa ser lido em consonância com 1 Coríntios capítulo 10, principalmente os 22 versículos de 1 Coríntios 10, porque Paulo vai fazer referência a essa experiência aqui. Para dar uma lição à igreja de Corinto, Paulo vai fazer referência a esse fato. E eu quero que você preste muita atenção, porque senão você não vai entender o que eu vou dizer. Quando você chega lá em 1 Coríntios capítulo 10, que Paulo vai se referir a isso aqui, Paulo diz que essa nação foi conduzida, e ele diz assim: a nação de Israel bebeu de uma mesma pedra espiritual. E presta atenção nisso. Paulo diz assim: a pedra espiritual que os seguia era Cristo. Vamos botar nossa mente nas coisas do céu agora? Paulo diz para a igreja de Corinto: a pedra que seguia Israel, está lá em 1 Coríntios 10, a pedra que seguia Israel era Cristo. Presta atenção que Paulo não diz assim: a pedra que os seguia era Jesus. Ele diz: a pedra que os seguia era Cristo. Qual é a diferença, irmãos? Cristo sempre existiu. Jesus veio a existir. O Cristo do Velho Testamento, que acompanhava Moisés, se torna Jesus de Nazaré, quando ele é gerado no ventre de Maria.
Então, o que eu estou querendo dizer? Que essa atitude de Israel, isso, como eu disse no preâmbulo, para que você entenda a ação de Deus de tomar uma atitude radical com aquela geração que abriu o berreiro, Deus falou para Moisés: eu vou exterminar todos esses aí que estão fazendo isso. E se você não prestar atenção no que eu vou explicar, você não vai entender por que é que Deus agiu assim. E o que é que, quando Paulo diz que a pedra que os seguia era Cristo, e o Cristo que seguia Israel é o Jesus que Paulo pregava, é o Jesus que está aqui, é o nosso Jesus que nos salvou. Presta atenção nisso. Quando eu estava meditando no texto, Deus trouxe ao meu coração a figura de um casamento, porque em várias partes a Bíblia diz que Israel era a esposa de Deus. Então Deus queria que houvesse um casamento entre a nação e ele. Quando Israel toma essa atitude de abrir o berreiro, de não querer ir em frente, de não querer entrar na terra, o que é que Israel está dizendo para Deus? Eu quero abortar o seu projeto. Eu não quero continuar em direção a Canaã. Observe que eu disse, eram 1406 anos antes de Cristo. Deus estava dizendo, tudo isso que Deus fez, preparou Israel, deu um sistema cerimonial, um meio de Israel ter comunhão com ele, instituiu o sacerdócio, instituiu o cordeiro, ensinou tudo a Israel, para ter uma comunhão plena com ele, apesar, porque Deus nos salva, apesar de nós sermos o que somos. Eu mereço a salvação, você merece a salvação, mas apesar de você não merecer, o Senhor Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna. Então preste atenção nisso. Quando Israel toma essa atitude radical de dizer: eu não quero continuar sob a sua tutela, é melhor eu voltar para o Egito, é melhor comer cebola. A irmã Araci, falecida mãe do pastor Alex, pregou uma vez, ela disse: Israel esqueceu que cebola faz chorar. Israel, alguém aqui já cortou cebola sem chorar? Às vezes a irmã Socorro me dá ordem para a cozinha, e eu vou cortar cebola, e meus olhos, eu tenho que ir lá limpar os olhos, porque cebola faz chorar. Mas é isso que Israel queria. Israel estava dizendo: eu prefiro os deuses do Egito, eu prefiro a comida do Egito, eu prefiro a tutela de Faraó, eu prefiro os deuses do Egito do que seguir ao Senhor. Por isso, irmãos, que vocês agora abrem a nossa mente para entender por que é que Deus ficou tão aborrecido com aquela atitude de Israel. Porque Israel simplesmente estava dizendo: o filho, e esse filho que eu disse, falei do Cristo e de Jesus, era o Senhor Jesus que estava sendo colocado no projeto para o nascimento dele. Deus fez tudo isso com essa finalidade. Então, quando você lê o Velho Testamento, quando você lê esses livros e os demais livros do Velho Testamento, presta atenção no que eu vou dizer. Você precisa olhar para os livros do Velho Testamento e você ver uma seta apontando para o Calvário. O Calvário só ia acontecer, como eu disse, 1406 anos depois. Então, quando você lê Gênesis, que eu disse que cada um deles fala de Jesus, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e os demais livros, você tem que ver uma seta dizendo: Deus quer chegar aqui. Mas quando você lê os livros do Novo Testamento, você passa para o outro lado e você tem que ver uma seta apontando para o Calvário e outra apontando para cima. Entendeu? O Velho Testamento aponta para Jesus, ele vai vir. O Novo Testamento diz: ele já veio, mas ele não está mais aqui, ele ascendeu ao céu. Amém, igreja? Então Israel queria abortar tudo isso.
Israel estava dizendo: o seu plano não tem valor para mim, não me interessa. E é isso que a humanidade está fazendo hoje, querendo estabelecer um outro meio de salvação, achando que é com reencarnação, com boas obras, com ser uma pessoa socialmente correta. Então criam um monte de religião. O reverendo Augusto Nicodemos disse uma frase interessante. Ele disse: o diabo é o fundador da maioria das religiões. Isso é verdade. É o que o pastor disse em outras palavras hoje na classe. As pessoas querem instituir alguma maneira de chegar a Deus. Outro erro grave que Israel fez está aí no versículo 5. Israel disse assim: escolheremos um novo líder para nós. Quem era o líder que Deus havia dado a Israel? Moisés. Israel está dizendo: eu não quero o líder que Deus estabeleceu. A gente vai escolher uma outra pessoa para nos conduzir. Mas não é nos conduzir para frente, não. É para nos conduzir para trás. Tem gente, irmãos, que vive assim, andando para trás. Então, o tema dessa mensagem é: não murmuremos. E lá no 1 Coríntios 10, eu peço encarecidamente que depois você leia em casa o capítulo de 1 Coríntios 10, você vai ver que Israel cometeu alguns pecados que levaram Deus assim a ter essa atitude extrema que ele tem aqui. Israel cometeu o pecado de murmuração, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Israel cometeu o pecado da idolatria. Israel cometeu o pecado da prostituição. Lá no final de Deuteronômio, quando Deus vai dar as diretrizes futuras a Moisés, a primeira vez que eu li aquilo ali, meu coração parece que veio uma flecha assim dentro de mim. Deus fala assim: Moisés, Israel vai me abandonar. Veja bem que Deus tomou essa atitude com essa geração que chorou, essa geração que fez esse clamor em alta voz, mas um clamor de revolta. Deus falou assim: nenhum deles, isso está aí nesse capítulo, nenhum deles vai entrar na terra prometida. E Deus, quando Deus fala eu juro, é porque é uma coisa séria. Poucas vezes na Bíblia Deus fala eu juro. Ele disse: eu juro que essa geração que fez isso, irmão, isso aqui é para a gente chorar de ver. E eu repito, Paulo toma esse exemplo, traz para a igreja de Corinto e diz que isso aqui foi escrito para nosso ensino, para que eu e você não murmuremos. Às vezes a gente murmura, como o povo fez aí, contra a direção de Deus. Teve um momento, irmãos, que Deus mandou a comida e o povo falou que aquele pão ali era um pão enfadonho. Chega nesse momento aqui, o povo não quer mais que Moisés seja o líder. E aí, outra lição que eu tiro aqui para a gente não ficar parado, tem muita coisa boa para a gente dizer, mas uma outra coisa que veio no meu coração é: Deus honra quem o honra. Vocês vão ver que Josué e Caleb, eles dão um relatório diferente. Eles falam assim: a terra é boa. Esses inimigos que vocês viram lá, que vocês dizem que vocês pareciam um gafanhoto diante deles, Deus não está com eles, Deus está com a gente. Então eles vão cair diante de nós, mas não adianta. O povo fica tão irado que quer, como disse aí no versículo 10, o povo queria apedrejar. Quem trouxe a voz de Deus, que era o que nós que pregamos, que o pastor João Pedro tem essa responsabilidade de animar, de dizer a você que você pode avançar, porque Deus é com você. Se Deus te trouxe até aqui, eu tenho 67 anos, eu ando com Jesus. Daqui a pouco vai fazer 50 anos. A irmã Nete anda com Jesus há quanto tempo? 8. Não, a irmã anda com Jesus.
88. 88. Alguma vez Jesus te decepcionou? Agora eu vou fazer uma pergunta que não estava no script. Jesus disse sim a tudo que a irmã pediu? Não. Muitas vezes ele diz não. E o não dele é para o nosso proveito. Amém? Então o texto está dizendo para a gente não murmurar. O texto está dizendo que eles escreveram que eles iriam escolher um líder que não era o líder de Deus. O texto está dizendo que em vez de avançar para entrar na terra, eles queriam recuar. Meus irmãos, eu já passei algumas igrejas, até por força das minhas funções de militar, e a gente conhece e vê muita gente que a vida não anda para frente. O que Deus pode fazer, você submeta a Ele. Mas o que você pode fazer para melhorar a sua vida, você faça. Tem coisas na sua vida que dependem de Deus. Mas tem coisas na sua vida que dependem de você. Por exemplo, estudar. O Espírito Santo vai estudar por mim. O pastor hoje deu uma, com todo respeito, uma das melhores aulas que eu vi, porque foi muita coisa prática. O Espírito Santo vai orar. Ele vai, eu estou no meu quarto, o Espírito Santo me acorda, o Espírito Santo vai se ajoelhar por mim, ou eu preciso me levantar e me ajoelhar? Sim ou não? Me diz aqui. Hein? O Espírito Santo vai vigiar por mim, ou eu preciso vigiar? Não sou eu que preciso? Ele quer e ele vai me ajudar. Mas aquilo que eu posso melhorar na minha vida, tem coisas que Deus vai fazer. Como eu disse, por exemplo, estudar. Uma vez tinha um rapaz na Marinha, que ele era cabo, e eu falava, rapaz, faz prova para sargento. E ele era de uma denominação que pensa de maneira diferente, não vamos entrar em detalhe. Ele disse, eu não sei se Deus quer que eu seja sargento. É óbvio que Deus quer que você ganhe melhor. É óbvio que Deus quer que você tenha uma moradia decente. É óbvio que Deus quer que você tenha uma roupa legal. O pastor até falou hoje, na questão de usar uma roupa. Ele já pensou se eu chegasse aqui com o sapato todo cheio de barro, com a camiseta regata, com o meu cabelo despenteado, você ia falar assim, não dá para prestar atenção no que ele fala, não. Né? A não ser que a gente estivesse lá no interior do continente desse aí, né, que não tivesse condição. Mas o que cabe a você fazer, é para você fazer. Cabia ao povo aqui acreditar no relatório, receber aquele relatório, acreditar nos mensageiros de Deus e tomar a mensagem dos mensageiros de Deus e seguir em frente. Porque era isso que Deus queria. Deus não quer que ninguém volte. Vou usar uma redundância aqui. Não repara não. Deus não quer que ninguém volte para trás. Voltar só pode ser para trás, é óbvio. Mas tem gente que está voltando. Tem gente que está querendo viver da mesma maneira que vivia. Falar da mesma maneira que falava. Ir nos mesmos lugares que ia. Porque eu creio que nenhum de nós aqui, em algum momento, deixou de cometer esse pecado de murmuração. Às vezes a gente pensa que ganha mal, às vezes a gente pensa que o nosso cônjuge não é o ideal, que a nossa casa não é boa, que a rua que a gente mora não é legal. Mas o que é que eu faço para melhorar? Eu estou estudando, eu estou me esforçando, ou eu ganho um salário mínimo e eu não faço nada para melhorar isso? Se eu não fizer, eu vou morrer ganhando um salário mínimo, é ou não é? E se bobear, ainda vou ser demitido e vou ficar murmurando, não é isso? Então, irmãos, o que cabe a mim fazer, eu devo fazer. Então, eu disse a vocês que Deus honra quem o honra. Observa que Josué e Caleb trouxeram um relatório legal, um relatório positivo. Eles falaram que Deus ia estar com o povo. Se o mais difícil Deus fez, por que é que Deus não ia fazê-los triunfar
sobre o exército menor. Se o exército do Egito, que Deus afogou no mar, era tão grande, o que eram os filisteus, os outros zeus ali, só faltou Piquimeu, né? Filisteus, jebuseus e tal, só faltou Piquimeu. Se o exército do Egito, que era todo poderoso, se Faraó botou 600 carros para perseguir Israel, Deus afogou o exército de Faraó no mar, por que Deus não ia dar vitória sobre o exército menor? Se Deus salvou você pela morte de Cristo, como Paulo disse, se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, meu irmão, o mais difícil para ser feito por você, Deus já fez. O difícil era alguém morrer por você. Tinha um folheto antigamente que eu amava, dizia assim: quem sou eu que um rei morreria em meu lugar? O Cristo de Deus, o Rei Celestial, ele morreu por você. Isso ninguém poderia fazer. O Cristo que estava com Moisés precisava se tornar Jesus. Por quê? Porque eu sou um homem, quem tinha que me salvar era um homem. Então Paulo diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O Cristo de Deus se fez homem, se fez Jesus para pagar o preço da sua salvação. Ninguém mais poderia fazer isso, porque ninguém mais seria aceito. Entendeu? Por que Deus ficou indignado com a nação? Porque Israel queria abortar o projeto de Deus. E eu disse a vocês, para concluir, que Deus honra quem o honra. Então Deus disse que Josué e Caleb vão entrar na terra, os demais não. E não adiantava chorar, a nação ainda insiste, quer ir para a guerra, não sei o quê. E Moisés falou: não vai, porque o Senhor não está com vocês. Deus falou que essa nação, esses que enterraram aqui, que queriam abortar o projeto de Deus, eles não iam entrar na terra. Toda pessoa que se opõe ao propósito de Deus não vai herdar o reino de Deus. Para herdar o reino de Deus, a pessoa precisa se submeter ao Cristo de Deus. Então Josué e Caleb falam: vamos, que Deus é conosco. E eles dizem, em vez deles concordarem, eles querem apedrejá-los. E o texto diz que Deus falou: só Josué e Caleb é que vão entrar na terra, os demais não. Então Deus honra quem o honra. Josué e Caleb honraram o Senhor. Você lembra de José? Qual foi a função que José ocupou no final da vida dele? Fala, por favor. Governador de onde? O Egito era o quê? O maior império da época. Mas para José ocupar aquele cargo, José honrou Deus, não foi? José honrou Deus como? Quando a mulher de Potifar se ensinou para ele, José falou: eu não vou deitar com ela. Não foi assim? Deus honrou Daniel na Babilônia, tornando ele primeiro-ministro de vários reis da Babilônia. Sim ou não? Deus honrou Daniel? Sim. Mas você vai ver a vida pregressa de Daniel. Tem um momento na vida dele que a Bíblia diz assim: Daniel assentou no coração o quê? Que ele não ia se contaminar com as iguarias do rei. Ponha no seu coração isso hoje: Senhor, eu vou te honrar. Ele disse: eu honro os que me honram. Então Josué e Caleb honraram ao Senhor. Josué e Caleb tiveram essa atitude bonita de dizer: Israel acredita, esse povo é um povo desamparado por Deus, nós somos amparados, vamos em frente, que Deus vai nos dar a terra. E o fracasso acontece, o povo fica tão irado pela murmuração, tão cego, que quer apedrejar os homens de Deus. Mas Deus honrou Josué e Caleb, e eles herdaram a terra. Se você honrar o Senhor, você vai herdar a terra celestial. Deus honra quem o honra. Essa foi a lição que Deus me deu para te dizer. E a última lição, para fechar de vez mesmo, é que não olhe para as circunstâncias. Israel estava no deserto, mas Israel não era do deserto.
Você está no mundo, mas você não é do mundo. Israel viu um deserto e Israel viu inimigos. Nós estamos num mundo que é um deserto espiritual. Nós estamos num mundo povoado por demônios. Mas os nossos olhos não estão nessas coisas. A Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não ponha os olhos no que você está vendo, ponha os olhos no invisível. Fecha seus olhos e pensa assim, Senhor, estou te vendo revestido de glória e majestade. Se você colocar a sua fé naquele que é invisível, aquele que é invisível vai mover a mão e vai te socorrer. Vai ouvir suas orações, vai te tomar pela mão direita e dizer, eu te tomo pela tua mão direita e te ensino o caminho que deves andar. Fica com essa palavra nessa manhã. Não olhe para o invisível, não murmure, não questione a liderança de Deus. Tome essas lições para a sua vida que o Espírito Santo lhe deu aqui nesse texto. Não ande para trás, ande para frente. O Senhor não vai te desamparar, nunca. Ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Pelo que ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e eu não temerei o que me possa fazer o homem. O ímpio está desamparado, o crente está sob a direção de Deus. Pastor, vem cá orar pela igreja, por gentileza. Qualquer um dos dois vai ser Little Joe mesmo. Meu irmão, meu amigo, que eu gosto muito de apertar ele, e eu oro por ele toda noite, pelo pastor Silas e por todos vocês. Eu acredito que eles também fazem o mesmo por nós. Amém? Amém. Ore por ele. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor encontra os nossos corações nessa manhã com essa palavra que nos fortalece, nos dá ânimo e força para continuar caminhando, Jesus. Nós te pedimos, crie em nós corações que não murmuram contra a tua vontade, que não se apegam às circunstâncias, mas confiam nas suas promessas, Jesus, e seguem em frente caminhando na sua direção, Jesus. Nós queremos ouvir a tua voz e atentos à tua vontade, Jesus, a seguirmos, ainda que pareça que tudo ao redor vai contra aquilo que o Senhor prometeu. Nós confiamos no teu poder, na tua graça e no trabalho, na obra que o Senhor tem feito no mundo, Jesus. Nós nos comprometemos como seu povo a pregar esse evangelho de salvação e reconciliação, de apontar para a cruz do Calvário com toda a nossa vida, Jesus, nos lembrando de Ti, não mais naquela cruz, mas ressurreto, assunto aos céus, e com a promessa de que voltará para nos buscar, Jesus. Nós esperamos por Ti, nós confiamos em Ti e Te pedimos, nos ajuda nas nossas jornadas, Jesus. Passamos por desertos na vida, passamos por momentos de desafio e dificuldade, mas nós sabemos que a Tua presença é real no nosso meio e por isso continuamos caminhando. Que o nosso coração esteja firmado realmente em Ti, Jesus, e confiados em Ti, que nós sigamos na Tua direção. É o que nós te pedimos, no Teu santo e poderoso nome, Jesus. Amém.